Olá, tá valendo. Então, pessoal, continuando aqui o capítulo 19, vamos ver agora aqui o caso 4, o quarto caso de um total de 6, que é a distância entre duas retas. Já vou colocar aqui na lousa. 4. Distância entre retas. Tá? Ou, vamos colocar assim, reta a reta. Tá? Então, veja bem, primeira coisa que eu gosto de falar com os alunos aqui quando entra nesse caso. Antes da gente começar a raciocinar aqui o que ele fala, vamos relembrar aqui com a gente. Quais são as... Se eu tenho duas retas no espaço, quais são as possibilidades que eu tenho de... Voltando um pouquinho para o CAP 16, né? Quais são as possibilidades que eu tenho de posições relativas entre essas duas retas? Quais são as possíveis posições relativas? Olha lá, Vitor Watanabe. Podem ser duas retas coincidentes, é a mesma. Você tem, por exemplo, duas equações, uma de reta R, outra de reta S, mas quando você vai analisar, você vê que são a mesma reta, coincidentes. A outra, podem ser paralelas, outra segunda opção. Podem ser concorrentes, terceira opção. Podem ser reversas. Aí a Caroline e o Rafael estão lembrando também o caso das reversas. Então você vê que são 4 casos: coincidentes, paralelas, distintas, concorrentes e reversas. Então, vamos analisar separadamente. Eu acho que tem 2 casos que já sai muito rapidamente aqui a resposta. Olha só, por exemplo, se eu estiver analisando o caso de duas retas coincidentes, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com duas retas coincidentes? Eu estou querendo dizer que R é igual a S. Você concorda? Isso implica o quê? Isso implica o quê? Qual que vai ser a distância entre essas duas retas coincidentes? De cabeça, intuitivamente, a distância entre R e S vai dar igual a quanto? Distância zero. Aí Caroline já matou a pau. Tá, se as duas retas são a mesma, é que nem qual é a distância do ponto A até o ponto A. É a norma do vetor AA. Só que o vetor AA é o vetor nulo. Qual que é a norma de vetor nulo? É zero. Então a distância de A até A é zero. Então matou, zero. Agora vamos pegar outro caso também trivial. Qual seria a distância entre duas retas concorrentes? Concorrentes, elas se cruzam. Concorrentes, elas se cruzam num ponto, ou seja, a interseção das duas é igual a um ponto P, vamos chamar de P. Tá? Retas concorrentes. Isso implica que a distância entre elas também é zero, turma. Esses dois casos aqui, coincidentes e concorrentes, é muito fácil. Mas, claro, no caso de coincidentes, acho que todo mundo aceita bem. E no caso de concorrentes, vamos dar uma olhada no que ele fala aqui. Ó. Dadas as retas R e S, a sua distância, né, distância D de R até S, é igual à distância entre os pontos A e B, que uma reta perpendicular às duas as intercepta, nos quais, né, entre os pontos A e B, nos quais uma reta perpendicular comum a R e a S as intercepta. Então, por exemplo, ele dá aqui o exemplo de retas paralelas, a gente já vai falar. Você pega duas retas paralelas R e S, você tem aqui uma perpendicular comum. Na verdade, você tem infinitas, né? Você pode traçar aqui uma perpendicular comum em vários locais diferentes aqui. Vamos pegar essa perpendicular comum aqui, ó. Ela se interceptou, essa perpendicular, interceptou a reta R no ponto A, interceptou a reta S no ponto B. Então, vocês concordam que a distância de R até S é a distância do ponto A até o ponto B, que esses pontos que essa perpendicular comum determinou aqui nas duas retas. Vocês concordam com essa ideia? Sim ou não? Aceitou bem isso? Que a distância entre as paralelas vai ser a distância de A até B? Então, é uma maneira que tem de você pensar. Eu acho interessante isso aqui. Distância entre os pontos A e B. Né? Aí eu estava falando aqui no caso das concorrentes, eu afirmei que é zero a distância. Quando a gente para pensar nesse critério, o que a gente percebe? Pô, se eu tenho duas retas concorrentes, como que eu vou traçar uma perpendicular comum às duas? O único jeito é imaginando que essas duas retas concorrentes, elas determinam um plano, e realmente elas determinam um plano. Existe apenas, o que eu quero dizer com elas determinam um plano, é o seguinte, dadas duas retas concorrentes, existe apenas um plano que contém as duas. Não tem outro. Não sei se você já parou para pensar nisso.
Você tem duas retas concorrentes. Professor, como é que eu posso pensar isso melhor? Pensa na seguinte ideia: 3 pontos não colineares determinam um plano. 3 pontos formando um triângulo, 3 pontos que são vértices de um triângulo, determinam um plano. Como é que seriam os 3 pontos aqui formando o triângulo? Você pega esse ponto aqui de cruzamento das duas concorrentes, as duas concorrentes aqui no caso são RS. Pega um ponto aqui, pega um ponto de uma, pega um ponto da outra. Formou um triângulo. Esse triângulo tem apenas um plano que o contém. Esse plano que contém aqui o triângulo é justamente o plano que contém as duas retas. Então, se você entendeu bem essa ideia de que, dado duas retas concorrentes, tem apenas um plano que as contém, quer dizer, elas determinam um plano, vamos falar dessa forma, você imagina agora uma reta perpendicular a esse plano, que contém as duas concorrentes. Imagine agora uma reta perpendicular a esse plano que contém as duas concorrentes. Essa reta perpendicular ao plano, ela pode estar em vários pontos do plano. Mas imagina que você pega exatamente uma reta perpendicular ao plano que contém as duas, e essa reta vem e intercepta as duas bem no ponto de cruzamento delas. Você concorda que essa reta, ela acaba sendo perpendicular a R e a S simultaneamente? Sim ou não? Vocês percebem que ela vai ser uma perpendicular comum às duas? Sim, aí vamos usar o mesmo princípio. A distância entre as retas é a distância entre os pontos que a perpendicular comum determina. Essa perpendicular comum determinou 2 pontos que, na verdade, são o mesmo. Aqui, ele até escreveu aqui embaixo, A igual a B. Então, qual vai ser? Aqui, no caso, a distância de A igual a B vai dar um certo tanto, né? Um número, a distância vai dar um número maior do que 0. Mas aqui, nesse caso, a distância de A até B vai dar 0. Porque é o mesmo ponto, tá certo? É o mesmo ponto. Então, seria uma forma, que eu acho muito interessante aqui, tanto que eu estou lendo com vocês, de você entender que a distância entre duas retas concorrentes é 0. Tá? Existe uma outra forma também que você pode pensar. Você pode pensar assim também, ó. Cada reta... Karen Karine, olha aí quem chegou. Boa noite, Karen Karine. Cada reta você pode pensar como um conjunto de pontos. Na verdade, um conjunto de infinitos pontos. Uma reta é um conjunto de infinitos pontos. Tá? Então, a reta R é um conjunto de infinitos pontos. A reta S é um conjunto de infinitos pontos. Então, vamos pensar o seguinte. Qual que é a distância entre dois conjuntos de pontos? Então, a gente, às vezes, nunca parou para pensar nessa ideia, distância entre conjuntos de pontos. Então, olha só. Eu posso imaginar o seguinte, não precisa nem ser uma reta, pode ser um conjunto aqui com qualquer formato. Eu tenho esse conjunto e tenho esse conjunto aqui. Vamos dizer que esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. Qual vai ser a distância entre esses dois conjuntos? Aí eu digo para você o seguinte, ó, eu posso pegar um ponto aqui e um ponto aqui, certo? E vejo a distância. Pego um outro ponto de um outro ponto de outro, vejo a distância. Vou calculando todas as possíveis distâncias entre um ponto desse conjunto e um ponto do outro. Às vezes a distância dá um pouco maior, às vezes a distância dá um pouco menor, mas vai ter um determinado momento que eu vou pegar um ponto daqui e um ponto daqui e vou calcular a distância e o que eu percebo? Da menor distância possível. Não tem nenhuma outra. A hora que eu peguei esse ponto Azinho aqui, esse ponto Bzinho aqui, a hora que eu fiz essa distância, Azinho pertence a Azão, Bzinho pertence a Bzão. Calculei a distância. Não tem jeito de ficar menor essa distância aqui. Então, essa distância menor possível entre um ponto de um e um ponto do outro vai ser a distância entre os dois conjuntos. Vocês entendem o que eu estou tentando explicar para vocês, sim ou não? É como se você tivesse duas ilhas no oceano e você estivesse olhando de cima as duas ilhas, né? E você se perguntasse assim, qual que é a distância, né? Quanto que eu vou andar para sair de uma? Eu vou navegar lá no barquinho para sair de uma e chegar na outra. Então, qual que intuitivamente o que você vai pensar? Você vai ali, você está andando ali na ilha, você vai para o ponto da ilha, ali na praia, ali na beirada da ilha, o ponto que está mais próximo da outra ilha. E aí você sobe no seu barquinho e vai navegando até encostar, até atracar lá na outra ilha. Claro que você não vai ficar fazendo zigue-zague, indo lá para um ponto distante. Você quer sair digamos que está tendo um incêndio aqui nessa ilha e você quer fugir, escapar para outra para não morrer queimado. Então o que você faz? Você quer ir na distância o mais curta possível, sair dessa ilha e chegar na outra. Então você pega lá o seu barquinho,
no ponto, você chega lá no ponto que está mais próximo da outra ilha, pega lá o barco e vai. E chega no ponto mais próximo da outra ilha. E aquilo fica como sendo a distância entre as duas ilhas. Mas como consigo saber que essa é a... sim, o problema de calcular qual que é essa aqui a distância, aí eu não estou entrando aqui. É interessante essa sua pergunta. Como que eu faço para calcular ali na prática, né? Não, aí não vamos entrar nesse problema aqui, que pode ser muito complicado. Obviamente, como você pode perceber, eu posso fazer formatos aqui de conjuntos o mais extravagantes possíveis, né, Raul? Mas não estou entrando nesse problema. Agora, quer dizer, para começar, nós estamos num caso bem mais simples de formato, nós estamos falando de ré. Isso aqui é só para você entender a teoria, o princípio teórico, que está por trás da ideia de distância entre dois conjuntos, né? Mas aqui, ó, quando a gente está falando de retas concorrentes aqui no caso, então é um formato muito mais simples, uma reta R está aqui, uma reta S está aqui, e elas têm um ponto em comum, porque elas são concorrentes, então você pega esse ponto aqui, digamos, esse ponto P, é justamente o ponto que elas têm em comum. Então, o que acontece se eu for aplicar aquela ideia que eu acabei de chamar a atenção para vocês? Pega um ponto de uma reta, calcula a distância até um ponto de outra. Pega um ponto de uma reta, calcula a distância até outra. Pega um ponto de uma reta, calcula a distância. Pega um ponto de uma reta, calcula a distância. Você vai fazendo isso, todas as possibilidades, até que uma hora você chega no ponto P. Só que o ponto P pode ser considerado dessa reta e o ponto P pode ser considerado dessa reta aqui também. Ele pertence às duas ao mesmo tempo. Então, uma dessas combinações vai dar distância de P até P, que é zero. Então, aí você chega aqui, não vai ter nenhum caso que vai dar menor que zero a distância. Então, esse é o menor possível, tá? Vocês entenderam esse meu raciocínio da distância entre conjuntos? É um outro jeito de você entender por que a distância entre retas concorrentes é zero. Então, você tem duas formas de entender. Você pode pensar como essa história de distância entre conjuntos de pontos, você pode pensar aqui como o livro expôs mais geometricamente, que é essa distância entre os pontos determinados por uma perpendicular comum, tá certo? Que você vai ver que nesse caso aqui, os pontos que ela determina nas duas retas são o mesmo, A igual a B, e portanto a distância é zero, tá? Bom, então, digamos assim, eu tinha perguntado para vocês 4 possibilidades: coincidentes, concorrentes, paralela, reversa. 2 delas já matamos. A distância é zero. Distância entre retas coincidentes é zero, distância entre retas concorrentes é zero. Vamos para o próximo caso, retas paralelas. E se eu tiver 2 retas paralelas, eu posso afirmar que a distância entre elas é zero também? Paralelas distintas? Não, não posso afirmar que a distância é zero, de maneira nenhuma. Mas eu posso afirmar o quê? Vamos ver. Eu tenho uma reta aqui, R, e tenho uma reta S aqui, que é paralela a R. Eu preciso de uma fórmula nova, de um novo raciocínio para saber a distância entre elas? Não. Eu simplesmente uso, que fórmula que vocês me... Qual sugestão que vocês me dão das fórmulas que a gente já estudou? Qual que eu poderia usar? Turma, será que tem alguém prestando atenção? Acho que o pessoal já era. Distância entre 2 pontos, distância entre pontos, projeção. Nenhuma dessas está errada. Você pode usar qualquer uma dessas. Mas tem uma ideal para a gente usar. Se a reta é composta por vários pontos, eu poderia usar a de reta a ponto, que também é conhecida como distância de ponto a reta, né, Laertes? Exatamente, o Laertes tem razão. Essa eu acho, essa sugestão dele eu acho que é melhor. Por quê? Porque, veja, geralmente nos exercícios você já vai saber, logo do enunciado, um vetor diretor de uma reta. Então, digamos, você sabe aqui que você tem um vetor diretor S da reta S. E também, geralmente, do enunciado, você já sabe aqui um ponto A da reta R. Então, o que você faz? Se eu medir a distância do ponto A da reta R até a reta S, eu vou estar medindo exatamente essa distância aqui, ó, que acaba sendo exatamente a distância que eu estou procurando entre as duas retas. Então, quer dizer, não é zero, que nem nos 2 primeiros casos, mas é muito simples também. Basta eu pegar um ponto de uma reta, né, vamos colocar assim, a distância entre a reta R e a reta S, no caso em que elas são paralelas,
no caso em que elas são paralelas, a distância entre elas é igual à distância do ponto A até a reta S, tá certo? Distância de A até S, ok? Você também pode fazer o contrário. Você pode, por exemplo, eu sei aqui que tem um vetor diretor da reta R. Vamos chamar esse vetor aqui de R. E sei que tem um ponto B aqui. Então, em vez de medir a distância do ponto A até a reta S, eu posso medir a distância do ponto B até a reta R. Também posso fazer isso aqui, né? D. Aqui, mesma distância, tá? Então, poderia fazer aqui assim, ó, que é igual a distância de B até R, tá certo? Vírgula, onde o A pertence a R e B pertence a S. Tá? Então, no fundo, eu estou usando a fórmula de distância de ponta reta, que o Laertes falou. Tá? Então, não é uma fórmula nova, é só usar a distância, uma das duas, não precisa usar as duas. Tá? Qualquer uma delas já vai dar certo. Distância de ponto a reta, foi o item 2 que a gente viu, de ponto a reta. Ok? Bom, distância entre retas coincidentes é zero. Distância entre retas concorrentes é zero. Distância entre retas paralelas recai no caso de distância de ponto a reta. Né? Pega um ponto de uma delas, calcula a distância até a outra. Pega um ponto de uma delas, calcula a distância até a outra. É uma ideia. Lá, por exemplo, teve gente aqui que sugeriu, acho que foi o Rafael, né? Por exemplo, o Rafael sugeriu projeção. A Caroline, o Bruno Minakawa, o Raul sugeriram distância entre pontos. Professor, mas eu não posso usar a fórmula da distância entre pontos? Ué, se você souber dois pontos aqui assim, ó, se você souber esses dois pontos aqui, ó, vamos supor que você, aqui é 90, então aqui é 90 também, e você sabe as coordenadas desse ponto P, você sabe as coordenadas desse ponto P, e sabe as coordenadas. Vamos supor que você caia nessa situação. Aí eu sei as coordenadas de P e de Q. São os pontos da perpendicular comum aqui, de interseção das retas com a perpendicular comum. Distância entre as duas retas, você usa a fórmula de distância de ponto a ponto. De distância de P até Q. Mas vamos supor que eu não saiba. Aí eu pego um ponto qualquer de uma e calculo a distância até a outra. Não é que é proibido usar a fórmula de distância de ponto a ponto. É que para usá-la, eu preciso saber esses dois pontos especiais aqui. Tá? Se eu não tenho esses pontos, eu pego um ponto qualquer de uma e calculo a distância até a outra. Aí fica mais prático, digamos assim, usar a fórmula de distância de ponto a ponto. Posso usar projeção? Talvez dê para usar projeção também, não sei qual que seria o raciocínio aí, mas a gente poderia depois pensar num raciocínio com projeção, mas é mais prático usar a distância de ponto a ponto. Tá? Mas, enfim, já vimos aqui coincidente zero, concorrente zero, paralelas, distância de ponto a reta. Aí vem o caso das retas reversas, tá certo? Das retas reversas. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, retas reversas. Vamos colocar aqui. O último caso. Para esse aqui vai ser necessário uma fórmula nova, tá? Que a gente vai ter que deduzir. Então, como que a gente pode enxergar as retas reversas? A gente pode enxergá-las da seguinte forma. Imagina que uma delas está contida num plano. Imagina que uma das duas retas reversas está simplesmente contida num plano. Então, ela está aqui assim, ó. Vamos colocar ela aqui assim. Deixa eu ver essa cor aqui. Ela está aqui assim. Isso aqui. Essa aqui, vamos chamar ela de R, né? Essa aqui é a reta R. E depois, a outra reta está contida num plano paralelo embaixo. Ah, isso aí dá sempre certo? Dá sempre certo. Vamos imaginar aqui, ó. Você imagina aqui um plano paralelo, aqui embaixo, e aí a outra reta reversa R está contida nesse plano. Olha só, tá vendo? Digamos, esse aqui é um plano π1, esse aqui é um plano π1, esse aqui é um plano π2.
e eles são paralelos, né? Π1 paralelo a Π2. E a reta R está contida no Π1. A reta S está contida no Π2. Vamos fazer a S aqui. Ó. Digamos que a S esteja aqui. Então, veja bem. Como que eu vou calcular a distância entre essas duas retas reversas? Ok? Se a gente pensar naquele princípio da perpendicular comum, a gente poderia pensar numa reta que está vindo aqui, ó, está perpendicular a essa, e ela continua aqui para baixo, vem vindo, e tá... Deixa eu já fazer direto aqui, senão vai ficar ruim, ó. Aqui, ó, imagina essa reta aqui, ó. Assim já fica melhor o desenho. Ela está ao mesmo tempo perpendicular, ao mesmo tempo ela está perpendicular a R, e está perpendicular a S. Então, aqui você tem aqueles pontos P e Q que eu falei lá, né? Ou, como ele diz aqui no livro ele faz essa figura aqui, ó. Ele chama os pontos, em vez de chamar de P e Q, ele chamou de A e B. Então, você tem aqui esses pontos A e B. Se souber esses pontos aqui, acabou, meu amigo. A distância entre as duas retas reversas é simplesmente a distância de A até B. Tá? Fica a distância de ponto a ponto, como vocês tinham falado agora há pouco. Tá? Mas e se você não souber exatamente esses dois pontos? O que você pode fazer? Você está perdido, nunca vai conseguir fazer o exercício? Não. Você simplesmente pega um ponto P, deixa eu ver ali o nome que ele deu no livro, acho que ele chamou de Q o de cima e P o de baixo. Né? Você pega um ponto Q de qualquer, um ponto qualquer aqui na reta S, e um ponto qualquer aqui na reta R. Pegou um ponto qualquer em cada uma das duas, não é certinho esse A e B. Com esses dois pontos aqui, você consegue fazer um vetor QP. Fazer as coordenadas de P menos as coordenadas de Q, dá um vetor olha lá, vetor QP. Olha só que interessante. Esse vetor, você vê que ele está saindo desse plano P2 e indo até o plano P1. Né? Ele é um vetor que vai aqui do chão, digamos que esse plano P2 é o chão, o piso, e o plano P1 é um teto. Ele está saindo aqui do piso, indo até ali embaixo do teto. Né? Então, aqui a pessoa tem que ter uma visão assim de que tem uma... digamos assim, essa reta está vindo aqui, furou, aí passou ali para trás. Né? Passou ali para trás, está pontilhadinho ali, daí para cá ela sai. Né? Esse vetor aqui também, ele está vindo aqui pela frente, aí ali ele entrou ali para pontilhadinho ali, está ali por trás, né? Só para tentar fazer uma figura um pouco... Olha lá, já errei. Olha a moto, cara, a hora que ela vem passar aqui. Olha a moto, cara. Vai parar bem aqui e ficar acelerando. Olha só, tá vendo? Vetor QP. Entrou ali por trás, chegou lá embaixo. Então, veja bem, esses dois planos são paralelos, então a gente pode afirmar que há um vetor normal comum aos dois. Por exemplo, se esse aqui é um vetor, eu não preciso chamar de N1, N2. Esse N já é normal. Ao primeiro já é normal ao segundo. Professor, mas como que num exercício que tem só duas retas, para eu achar a distância entre elas, no enunciado não está falando nada de plano P1, P2, como é que eu vou saber vetor normal ao plano? Alguém tem alguma ideia de como que eu podia pegar esse vetor normal sem saber nada dos planos? Só sabendo informação das retas? Será que alguém consegue visualizar? Rafael Araújo, vai ser um múltiplo do produto vetorial entre os vetores diretores das duas retas. Exatamente. Corretíssimo o que você falou. Só que para simplificar, em vez de pegar um múltiplo, eu já vou pegar logo o próprio vetor diretor. Né? Então imagina, por exemplo, que você tem aqui um vetorzinho diretor, sei lá, vamos chamar de R, da reta R, e você tem aqui um vetorzinho diretor S, da reta S. Então você pode dizer o seguinte, ó, esse normal, ele é R produto vetorial com S. Ele é o produto vetorial ali dos dois vetores diretores da reta. Fechou. Né? Deixa eu desenhar esse S aqui para baixo para não atrapalhar. S. Opa. Não, R, né? R. Aqui. É isso aí. Essa ideia do produto vetorial está perfeita.
Perfeito. Já até escrevi aqui. Então, bom, e daí, professor, como é que a gente vai fazer? Você montou esse vetor QP, você já disse que dá para pegar esse vetor normal dos dois planos, fazendo o produto vetorial dos dois vetores diretores, mas ainda não vi a distância aí. Como é que você vai calcular, professor? Essa distância aqui, que é o que eu quero saber. Essa distância D é o que me interessa. Cadê? Essa aqui é a distância D entre as duas retas. Eu digo para você o seguinte, meu amigo, imagina, esforça um pouco a sua imaginação, e imagina esse vetor QP saindo daqui, ó. Claro que se ele sair daqui, ele vai terminar num ponto mais para lá, tá? Porque vetor a gente pode desenhar ele, a flecha não está presa, fixa no chão, né? Você pode pegar uma outra flecha equipolente, né? Então imagina que você pegou ali, ó, mesma coisa, ele entrou aqui por trás, né? Deixa eu fazer ele pontilhado aqui, tá lá. Ele agora está saindo do B, está chegando num ponto P' mais para, mas é o mesmo vetor, é o mesmo vetor, é o vetor QP. E imagina esse vetor normal aqui, ó. Imagina o vetor normal aqui. Imagina que o normal está aqui. Você puxou ele de lá, escreveu ele aqui. Então, se você prestar bem atenção nessa figura, eu vou fazer ela aqui do lado. O vetor QP está mais ou menos aqui assim, ó. Estou imitando ele aqui, ó, uma cópia dele aqui. E o vetor normal está mais ou menos aqui, assim. Tá? E o que eu quero? Eu quero essa distância D aqui que está em branco. A distância D em branco está mais ou menos aqui assim, a distância D. Ora, o que eu preciso fazer? Que é uma palavra que o Rafael tinha citado agora há pouco. O que eu preciso fazer é justamente uma proje. Basta eu, deixa eu só reforçar aqui esse vetor normal. Basta eu fazer a projeção desse vetor aqui, que é o QP, na direção do normal. Se eu fizer a projeção, como é que vai ficar? Olha lá a projeção. Ela vai dar bem aqui assim, ó. Esse vetor aqui está exatamente do tamanho que eu preciso. Né? É que eu desenhei um pouco errado aqui, calma aí. Deixa eu fui fazer uma distância aqui que ficou maior do que a distância verdadeira. Deixa eu fazer primeiro aqui a reta, né? Deixa eu fazer primeiro a reta aqui, ó. Vai ficar um desenho um pouco mais interessante, né? Imagina uma reta aqui na mesma, e um pouco mais correto também. Uma reta aqui na mesma direção desse vetor normal, e imagina que eu faço a projeção aqui do vetor QP, que é esse roxo, na direção do normal. Então a projeção vai ficar aqui assim, ó. Ela vai pegar aqui. Essa projeção aqui, o tamanho dela é justamente, o norma dela é justamente a distância que eu preciso. Certo? Então é essa ideia, vai dar esse desenho branco aqui. Então a ideia da distância entre duas retas reversas é fazer a projeção desse vetor QP na direção do normal. Só que acabou meu espaço aqui, eu vou ter que... Aqui não dá para escrever mais nada, eu vou ter que sair aqui e vou ter que vir para cá, não tem jeito. Então olha só, deixa eu escrever aqui em cima, que aqui tem mais espaço.